Então, Ricardo, Josué aqui do Samba Fute, vamos falar hoje sobre Florida Cup, futebol nos Estados Unidos, falar sobre a sua carreira também. Obrigado aí por você aceitar esse nosso convite, ceder Obrigado um você. pouco de tempo para a gente. E é isso. Vamos lá? Vamos lá, obrigado você pelo convite. Manter aí. Bora. Ricardo, eu queria que você falasse primeiro sobre a sua carreira, né? O futebol nos Estados Unidos, a época que você jogou. Queria que você me falasse como foi o cenário que você encontrou lá, como foi que você chegou, como é que você analisa isso hoje. Eu vim para cá em 97 como freshman, né, na faculdade, em Penn State University. Eu já havia, enfim, jogado uns 8 a 10 anos aí no São Paulo, na base do São Paulo, né? Parte no social, parte no salão, parte na base, enfim, do clube também. E eu cresci tarde, né? Acho que a puberdade me atingiu um pouco tarde e nesses 2, 3 anos aí fez muita diferença, né? Quando você é jovem competindo. E acabei vindo para a faculdade com bolsa de estudo, como uma oportunidade de usar o meu futebol, né? Para estudar em uma grande escola aqui. Eu acabei me formando em engenheiro em 2001 e nesse período eu joguei pela faculdade, competi aqui no College Sports, que eu não conhecia e foi incrível, né? Você imaginar que você está saindo de um lugar no Brasil, né, competitivo e vindo para uma faculdade, e aqui é mais competitivo e mais organizado, com mais estrutura do que era o Brasil na época. Não sei hoje em dia se continua, mas uma faculdade é capaz de sediar uma Olimpíadas quase, se vocês já estiveram por aqui. Então, na minha faculdade, na Penn State, tem um estádio de 110 mil pessoas para o futebol americano, que lota todos os jogos. Nós temos o nosso próprio estádio de soccer, você tem teu vestiário, existia, né, a patrocinadora que cedia o material esportivo, enfim, tudo bem organizado para você estudar, né, obviamente, gerenciar o seu tempo e também praticar o esporte. E foi ali que eu voltei a me empenhar no futebol. Existia, né, naturalmente um drive interno para jogar e eu vi essa oportunidade de voltar e acabei recebendo todos aqueles awards que eles dão aqui na First Team All-America, essas coisas aqui. E aí acabei sendo escolhido no draft. E na época, eu, né, tenho já bem mais 40, então eu não tinha celular nem e-mail durante a faculdade. Então eu fui escolhido no draft da MLS, acho que no quarto ou quinto ano da liga, e eu fiquei sabendo via telefone, né? E eu já estava fazendo entrevista para trabalhar. E acabei aí falando, não, se eu vou ter essa oportunidade, vamos para cima. E fui para o Dallas, na época em 2001, e comecei a minha carreira profissional após a faculdade. Então é um caminho bem alternativo, mas um caminho que me deu um diploma, né, um respaldo e naturalmente, no meu caso, me deu a oportunidade de voltar a ativar aquele sonho que eu tinha de moleque de jogar profissional. E eu comecei daí a carreira profissional com 21, 22 anos, 21 para 22, e tive que correr aqui nos Estados Unidos e bem durante 2 anos para ser visto por um alemão, scout, e aí fazer meu caminho pela Europa até acabar a carreira 10 anos depois aqui de novo no Dallas, nos Estados Unidos. E eu queria que você falasse justamente disso, que foi o que eu achei bem diferente, né? Você começou aí, mas você deu uma saída, depois você volta para os Estados Unidos, 10 anos depois. Você encontrou muita diferença, já tinha evoluído muito o esporte, a qualidade da entrega mesmo do produto. Fala do produto futebol aí, Fa- né? Falando, separando as duas coisas aqui nos Estados Unidos, né? O college sports, que é o amador, né? Você é o único país que eu acho que consegue unir bem educação e esporte. Isso sempre existiu. Quando eu vim para cá, eu tive esse impacto. Hoje, assim, continua crescendo. Se você vai num college games, é lotado. Você tem os maiores direitos de TV que, né, as compras, que aquisições que acontecem aqui acontecem do college basketball, do college football, enfim, etc. E do lado profissional, quando eu saí da faculdade e fui para MLS, era um step down. Era pior a estrutura do que a faculdade. Era muito, enfim, era o começo da liga, né? Mas nós treinávamos no high school, de vez em quando eu não podia ir. Os jogos eram em estádios sintéticos, ninguém assistia. Então, era ainda bem precário. 10 anos depois, quando eu voltei, já tudo tinha mudado. Eu voltei para o Dallas, que era o mesmo time que eu comecei, e já tinham
mais de 11 campos de treinamento perfeitos, um estádio próprio para futebol, soccer no caso nosso, né? A liga, obviamente, sendo transmitida, os salários melhores do que eram no passado, então já existia uma evolução muito grande, ainda longe, né, do que é uma Europa, mas você via nitidamente que mudou tudo. E isso daí foi bacana de ver, porque eu acho que eu fui um dos poucos que tive essa experiência, né, de iniciar aqui bem no começo da liga e, né, transicionar depois da Europa, 10 anos depois, e ver toda essa mudança. E foi isso que te interessou nessa parte do evento também? Porque nos Estados Unidos existe um cuidado absurdo na criação desse tipo de coisa, né? A gente vê NBA, NFL, enfim. Todos os esportes daí, eles são muito bem cuidados, né, para o público. Foi isso que te interessou também? E o próprio college também foi. Eu acho que vindo da Europa, né? Você, por exemplo, eu lembro de ter perdido um gol no Kaiserslautern importante, há 3 rodadas de acabar o ano e a torcida indo no ônibus e indo esperar a gente na chegada, obviamente com mais educação, mas ainda assim com uma pressão grande. Na Grécia, então, era absurdo. E aqui você voltou para um país que o marketing, o espetáculo, né, do estádio era mais importante do que a paixão que os torcedores tinham com aquele time. Na verdade, em todos os esportes, eu acho que a paixão mais próxima a ser comparada é no college. No college você tem uma identificação forte com a tua universidade, os jogos vamos dizer assim, você vê um pouco mais de paixão do que no profissional, né? Na própria NFL, que for, você vê a torcida lá, mas você vê bastante o espetáculo, né? Você vê as famílias indo para curtir o, o evento. E eu acho que isso daí não mudou ainda, porém, com uma vinda de um Messi, com, né, o público vou dizer, latino cada vez mais envolvido aqui, gerações crescendo e essa cultura de ter um time, eu acho que você acaba vendo já um pouco torcidas organizadas começando, etc., que no passado não existiam. Então, eu espero que seja uma, né, transição que não demore tanto, mas é difícil, né? Quando você trata com cultura e paixão, isso daí é uma coisa que tem que ser espontânea, não dá para se comprar. Então, vamos ver se os próximos passos aqui nos Estados Unidos torne o esporte mais competitivo em nível mundial e não só aqui no nosso mercado. E eu queria que você falasse assim, da criação da Florida Cup, né? Se eu não me engano, foram 3 anos do fim da sua carreira para a primeira edição do torneio, né? Uhum. Como foi esse período, assim? O que é que você teve que estudar? O que é que você teve que tentar fazer para criar o primeiro evento? Eu conheci minha esposa na Alemanha, ela é alemã, ela veio para cá comigo. Eu tinha 2 filhos na época já, quando eu parei de jogar. E você não se prepara, acho que é muito difícil um jogador pensar em parar de jogar. Você vai se aproximando dessa realidade e, obviamente, você tem que pensar o que que eu vou fazer depois. Eu tenho responsabilidades, eu tenho os filhos, e nem todos os jogadores, né, ganharam o suficiente para se manter com seus próprios investimentos e etc. Você vai ter um tempinho, mas você tem a vida pela frente. Então, eu estando aqui, eu tinha uma experiência já com evento, eu tinha uma empresa de intercâmbio esportivo que facilitava a vinda dos atletas brasileiros que procuravam esse caminho de esporte e educação, que é a 2SV aí com meu sócio Ricardo Silveira, e eu, nesse lado, já tinha muito contato nesse mercado e experimentei o que foi uma pré-temporada aqui nos Estados Unidos, totalmente diferente da Europa. Eu vim para cá, para o UFC Dallas, nós fizemos a pré-temporada aqui em Orlando, 2 anos seguidos. Existia mais liberdade, existia uma forte presença de marketing, uma aproximação dos fãs. Para minha cabeça, eu achei melhor, né? Coube eu me dedicar para estar preparado da melhor forma possível, mas eu preferi muito mais do que ficar na montanha, na Áustria, na Alemanha, que eu fiz 10 anos, né? 15 dias sem ver a família, só treinando aquela coisa toda. E eu entendi que isso era interessante, era um momento né, desse movimento de internacionalização, isso daí foi 2013, e nós vimos aí, obviamente, a Premier League disparar perante o resto das ligas do mundo e outras ligas tentando chegar próximo, como a Bundesliga, por exemplo, e o Brasil abrindo pela primeira vez uma janela para a pré-temporada que não existia antes, no mês de janeiro. Então, quando eu vi essa oportunidade e num mercado como Orlando, que é a meca do turismo, que traz, né, tem o foco no Brasil, tem o foco na Inglaterra principalmente, mas na Europa, e essa combinação possível aqui,
eu entendi que existia um produto único aí para ser apresentado ao mercado que abriria muitas portas, muitas oportunidades, acho que para as diferentes ligas e em questão de evolução e, enfim, cross-marketing, tudo aquilo que a Florida Cup representa hoje, né? E a questão dali para frente foi uma evolução do que formou o produto para ser um produto de entretenimento e não só jogos de futebol. E vocês, de certa forma, na pré-temporada desses clubes europeus, vocês se tornaram um player no mercado também, né? O pessoal gosta muito de ir para aí, tanto que esse ano a gente vai ter Real Madrid, Juventus, Chelsea, ano passado teve o Arsenal também. Como foi para vocês conseguir chegar nesses clubes, né? Eu acho que ter o conhecimento do futebol que né, nos diferenciou do resto do mercado, que faziam esse tipo de eventos de pré-temporada, maioria geradas por americano, eu acho que nos deu um edge ali, porque nós realmente nos importamos com a parte técnica, nós fazemos o caminho não só pelo lado comercial do clube, pelo lado técnico também. Nós entendemos que é importante todos ali estarem felizes com o que está sendo apresentado e as oportunidades para o preparo da temporada, né, que é importantíssimo, principalmente vindo de países onde a paixão, né, dita o que acontece durante o ano, a temporada. E acho que isso daí foi o segredo desse crescimento, ter essa consciência, a credibilidade conquistada e aí abrindo as oportunidades cada vez mais comerciais para os clubes explorarem. Eu acho que no caso, vou pegar os dois exemplos, tá, da Bundesliga, que começou com o Bayer Leverkusen, até saindo um pouco da Bundesliga, indo para a Holanda, o Ajax veio para cá, a PSV, eles buscavam realmente na parte comercial explorar essa internacionalização, né, das suas marcas, enfim, os direitos de venda, de broadcast era importante para eles, é o que mais crescia perante o resto que já estava estagnado dentro dos seus mercados. E no Brasil, diferente. No Brasil, nós tentamos fazer esse caminho, até hoje não sai uma liga no Brasil, né? Esperamos que isso aconteça e torcemos por isso. Mas nós entendíamos que entre o Ano Novo e o Carnaval, nós fincamos uma bandeira e geramos um conteúdo absurdo. E o nosso valor realmente está nesse conteúdo gerado aqui na Florida Cup para as marcas que estão associadas a esses clubes que vêm para cá, para os clubes, obviamente, que estão tendo uma preparação diferente e melhor, e o resultado, não só em campo como fora de campo, foi muito fácil de provar, né, através de marketing reports, media reports, mas também dentro de campo com um Flamengo vindo para cá e sendo campeão de tudo no ano que foi campeão da Florida Cup. O Palmeiras depois, em 2020, vindo para cá, ganhando a Florida Cup, ganhando tudo durante o ano, chegando até o Mundial. O Corinthians, quando veio nos anos anteriores, ganhando 2, 3 campeonatos. Então, acredito que foi um produto que funcionou, todo mundo, né, a nossa equipe toda se dedicou para isso, entendeu qual era a responsabilidade dentro do campo e fora para ser ativada e encontramos grandes parceiros como uma Universal, por exemplo, aqui em Orlando, que é chave para esse completar esse entretenimento geral que existe dentro do evento e os fãs poderem viver algo muito diferente com acessos que a temporada não permite, de novo, por aquela pressão que existe aí no Brasil, né, da torcida. E é legal que, tipo, como a gente tava falando, né? Daqui a pouco tem Copa do Mundo aí, então meio que uma Florida Cup também é um aquecimento para o pessoal se acostumar a ver esses jogadores, né? Tipo, ver Copa o do Vinícius Mundo, não Júnior. só, mais importante é a Copa do Mundo dos clubes, né, que é em 2025. Sim. Eu acho que a Florida Cup torna-se um grande esquenta, né, e por isso que nós estamos voltando com a Florida Cup em janeiro também. Não sei se você lembra que de 2015 a 2020 acontecia só em janeiro, aí nós mudamos para meio do ano, para realmente ativar os clubes europeus, né, os maiores do mundo, que foi, no caso, você já mencionou alguns deles, Ajax, desculpa, a, é, o ano passado foi Arsenal, o Chelsea, esse ano está vindo o Wrexham, o Real Madrid, Juventus, e aí em 2024 nós voltaremos também para janeiro, para voltar a ativar a América do Sul, uma vez que nós esperávamos que já em 2024, talvez o calendário teria mudado no Brasil, desse para encaixar, né, um Real Madrid contra um Flamengo, algo assim do ano. Não mudou ainda, então nós vamos reativar esse período de janeiro e acredito que vai ser uma ótima preparação para essas equipes, principalmente as que estão classificadas aí para o World Club Championship que vai ter aqui, né, que é foi anunciado agora há pouco, em 2025 nos Estados Unidos. E acho que esses jogos são importantes, né? Esses jogos contra europeus ou até contra times da MLS, no caso, né? Você está vendo o Messi chegando aqui com o Miami.
eu acho que te dá uma preparação diferente como equipe, já o ambiente aqui que você vai se acostumando, e é claro que é verão e inverno, mas tem muita coisa aí positiva, e acreditamos que vai ser importante para o mercado na parte técnica e, de novo, na parte comercial, continuando fazendo uma diferença aí num período que não acontece muito no Brasil, né, nesse começo de janeiro todo ano. Queria que você falasse um pouco dessa chegada do Messi aí, né? Eu acho que é o grande. A gente tá vendo algumas ligas se tornando players no mercado, né? A Arábia Saudita, principalmente, está levando todo mundo para lá. E aí o Messi foi para os Estados Unidos por um projeto legal também. Talvez daqui a um tempo a gente veja futebol ainda mais dividido no mundo, né? Ligas fortes nos Estados Unidos, na Arábia Saudita, a China também já teve o seu momento, né? Eu acho que é questão de saber diferenciar, né, e esperar o tempo para julgar quem tem a continuidade e quem tem seu momento, que nem você mencionou bem. A, a China teve o seu momento, não teve a continuidade. A Arábia Saudita chegou agora, não sei por quanto tempo e qual ainda o propósito, a estratégia final deles. Os Estados Unidos já tem essa estratégia há um tempo, né? Eu joguei aqui contra o Beckham, entendeu? Depois veio o Kaká, veio o Ibra, vem agora o Messi. Então sempre existiu essa estratégia. Processo aqui de crescimento continua acontecendo. A Copa do Mundo está vindo para cá e acredito que o Messi, como, né, o maior hoje do momento, campeão aí recente da Copa do Mundo, vindo para cá, não importa quem aqui nos Estados Unidos, se gosta de futebol ou não, vai saber quem ele é, vai estar mais atraído a poder assistir um jogo, ver quem é o The GOAT, né, que eles chamam. E, e acho que isso agrega muito para o futebol aqui no momento importante, pré-Copa do Mundo, para a própria liga também, começar a dar passos maiores e agora é a questão de começar a integrar a MLS em eventos que saem um pouco da esfera da CONCACAF, né, que é muito América Central e times mexicanos, e MLS apenas. Acho que o primeiro jogo, se eu não me engano, de um time da MLS né, num torneio internacional oficial foi agora que o Seattle Sounders jogou em Marrocos, né, e acabou eliminado. Então eles precisam mais disso. Acho que 2025 terão essa oportunidade. Acredito que com a Florida Cup, se nós conseguirmos integrarmos já, dará também um pouco de preparo para eles, mesmo sendo um torneio de pré-temporada. E a liga continua crescendo, que agrega para todos aí que trabalham no esporte aqui no futebol, principalmente nos Estados Unidos. E no ano passado vocês tiveram um recorde de público, né? O maior público aí dos Estados Unidos com o Chelsea e Arsenal, né? Você esperava isso já? Você já tinha em mente ou foi uma boa surpresa, né? Foi uma surpresa, não diria, porque nós sabíamos do potencial, né? Nunca em Orlando nós tivemos um jogo desse, né? Um derby londrino com as equipes fortes, né? O Chelsea vindo de um título mundial, né? Contra o Palmeiras. O Arsenal começando a crescer, né? Voltando a ser o Arsenal que nós vemos hoje. E claro que o apelo, não só que nós entendíamos dos americanos, que já vivem a liga inglesa por muito tempo, né? Existe um investimento muito forte da Premier League aqui, dos seus clubes, os ingleses que estão aqui também, e o que foi surpresa para nós foi ter a maior, acho que, compra e presença do público brasileiro dentro da nossa database, que nós, desde 2015, vemos crescendo aqui, indo para um jogo. Porque não foi só torcedor do Corinthians, ou só torcedor do Flamengo, ou só do São Paulo e outras equipes que nós trouxemos para cá. Foram torcedores de todas as equipes querendo assistir a Chelsea e Arsenal, né? Enfim, isso para nós foi uma grande surpresa positiva, é claro, unida também a uma estratégia de comunicação com a Patrícia, com o Felipe, todos no Brasil, trabalhando ainda o mercado brasileiro, e independente de não tendo clubes brasileiros aqui, foi um sucesso também para o Brasil e para nós, acho que é algo que nós não pretendemos mudar agora nesse ano. Vindo do ano de quebra de recordes, temos Real Madrid e Juventus. Não sei como quebrar um recorde do estádio que ainda não mudou o tamanho da sua capacidade, mas nós esperamos o mesmo alcance. O próprio jogo, não sei quantas pessoas no Brasil seguem Wrexham, mas aqui é um fenômeno nos Estados Unidos, né, com o time do Ryan Reynolds e do Rob, e tem o seu seriado aqui, e nós, né, colocamos esse confronto pela primeira vez deles contra o Chelsea, primeiro jogo deles, primeira pré-temporada nos Estados Unidos, vai ser conosco dia 19 de julho, né?
lá em Chapel Hill, que é um estádio fenomenal, que não teve nunca um jogo de futebol internacional. Nós vendemos todos os ingressos em 3 dias, 51 mil ingressos. Então, você vê o retorno do público por coisas diferentes, né? Por oportunidades. E vou falar que a torcida, óbvio que o Chelsea tem uma força grande, nós vimos essa força no passado, mas a torcida do Wrexham, não vou nem chamar de torcida, os fãs do seriado, talvez, nem sei se todos são fãs de futebol apenas, interessado a irem assistir isso. Então, uma forma, de novo, assim como o Messi é um fenômeno que vai atrair novas pessoas para o estádio antes de uma Copa do Mundo, o Wrexham é outro, que vai atrair pessoas que são fãs do seriado para o estádio ver futebol e ter essa experiência. E vai ser uma atmosfera elétrica, então eu imagino que nós conquistaremos e continuamos crescendo aí o público de futebol aqui no mercado americano. E o Wrexham eu fiquei muito curioso porque eles acabaram de subir, né? Enfim, tem um documentário deles. Eu assisti a primeira temporada, foi tudo muito bem feito, né? Então vocês também conseguiram marcar com eles no melhor momento, assim, né? O momento, acho que tá todo mundo super empolgado com o Eles não Wrexham. tinham subido ainda, tá? Estavam na luta para subir, mas foi, né, foi um momento, você sente, né, trabalhado isso há algum tempo, o momento de cada clube, e independente se tivesse subido ou não, óbvio que subiu, tornou mais importante, interessante no momento, mas já é uma história fenomenal. Eles encontraram uma forma de trabalhar o drama de uma pré-temporada na relegação e promoção, né? De algo que não existe na Liga Americana da MLS. Você não cai e sobe na MLS. Você tem a sua segurança ali, e isso torna um pouco menos atrativo essas rodadas finais para quem não tem chance de o título ou não. E dois americanos de Hollywood encontraram uma forma de, né, criar um produto, né, trabalhar esse drama através da relegação, usando, né, explorando a relegação e promoção de uma liga de um outro país, né, que nem, enfim, quinta divisão, e Isso. tornou o fenômeno que é. Então, é algo que eles vão poder explorar por muito tempo, né? Como se fosse, vamos dizer, a época que o Corinthians buscava a sua primeira Libertadores e coisa do tal. A torcida cada vez cresce mais, o drama de todo ano, a decepção e a volta, a esperança e aí a conquista. Eu acho que eles vão poder viver isso. No primeiro ano não subiu, caiu, ficou próximo e não conseguiu subir. Esse ano, um jogo decisivo, com pênalti pego no final, tal, subiram para a quarta. Então, acho que é bacana de ver isso e faz o público americano cada vez mais entender o que é o nosso futebol, mas contado por eles, contado por pessoas que não entendiam há 2 anos atrás. Uhum. E eu acho que isso é fundamental. E, enfim, tem o Ted Lasso, para quem segue o seriado também. Muito Ah, bom, muito bom. Ted Lasso é genial. é importante ter essa visão e pensar fora da caixa. Nós encaixamos um jogo importante dia 19, que é esse. Encaixamos um jogo depois, dia 2, para fechar o ano, que é Juventus e Real Madrid. Pela primeira vez em Orlando, Real Madrid aqui, e Juventus também. Então, para a cidade, eu acho que é um evento especial e nós temos honra aí de estar trazendo isso para cá. Como brasileiros, né, participando aqui, tendo uma LDC americana e trabalhando no mercado, acho que é algo diferente que, enfim, esperamos continuar trazendo isso para cá, para Orlando, e não só para Orlando, para o mercado como um todo, e quem está fora também, né, curtindo o nosso conteúdo, vivendo e podendo visitar aqui, sempre viajando para Orlando, que tem muita coisa para fazer, né? Não, Orlando, eu nunca fui, mas todo mundo fala muito bem, né? É uma viagem que todo mundo quer fazer. Para a gente fechar, então, 2024, 2 edições, de janeiro, no meio do ano, quer dizer, uma em janeiro, outra no meio do ano, times brasileiros de volta. Times brasileiros serão convidados, o foco é, claro, trazê-los de volta, não mais do que dois, nunca mais faremos a loucura de trazer 4, 5, 6, 8 times brasileiros. É, mas sim, temos que seguir independente também do mercado, o que pode sempre acontecer, não dá para controlar o calendário. Existe a Colômbia, que funciona muito bem para nós, o próprio México, que nós trouxemos para cá, o Clube América lota estádios. Então, estamos voltando a focar nessa mercado da América do Sul para essa época do ano, não esquecendo do mercado americano, que vai continuar crescendo, e nós já jogamos, né, inclusive New York City FC contra Palmeiras, Corinthians em 2020. Eu acho que tem algo interessante aí e que complementam, né, os dois eventos. Eles não, acho que não competem o meio do ano com o começo do ano, mas a pegada Florida Cup, pegada
né, fora campo, todo o entretenimento, a parceria com a Universal, os jogos de Legends que nós trazemos lá para dentro, já trouxemos Ivete, como vocês sabem, para cá há 3 anos, fizemos diferentes fanfests aqui. Então tem toda essa ativação para a torcida e para os clubes e seus parceiros explorarem, sem perder o foco na preparação, que nos torna, acho que, diferente aí, e espero que uma marca aí que já identifica com o público brasileiro também. Com certeza. Ricardo, muito obrigado pela conversa. Parabéns aí pelo evento. A A gente vocês. sempre acompanha por aqui. Sucesso na edição desse ano e sucesso nas próximas. Valeu mesmo pela conversa. Obrigado a você. Valeu, abraço e esperamos você aqui, né? Nunca veio, vai vir para cá na hora da Orlando também. Tomara, tomara. Valeu. Valeu, amigo. Tchau. Abraço.